Um dos assuntos que eu mais gosto de meditar na Bíblia é sobre a volta de Jesus. E hoje, no capítulo 13 do livro de Marcos, nós vamos meditar novamente sobre esse assunto que hoje é tão discutido. E eu convido você a pensar comigo agora nesses próximos minutos a respeito desse assunto. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando ele no monte das oliveiras, defronte o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. E levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares. E haverá fomes, mas isto será o princípio das dores. Aproximadamente 15 anos antes do nascimento de Jesus, Herodes o Grande havia recomeçado a construção do templo que um dia foi derrubado por Nabucodonosor. Na verdade, Herodes não queria fazer esse templo para adorar a Deus. Ele queria fazer uma média para os judeus a quem ele governava. E era um templo maravilhoso. Então os discípulos mostraram aquele templo para Jesus e ele disse: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E exatamente 70 anos, aproximadamente 70 anos depois de Cristo, esse templo foi derrubado. E se cumpriu a primeira resposta que Jesus deu aos discípulos naquele dia. Porque os discípulos chamaram ele e fizeram duas perguntas. No versículo 4 eles disseram: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Primeiro eles perguntaram: quando serão essas coisas? Quando é que o templo ia ser derrubado? E eles fizeram uma segunda pergunta: qual o sinal da sua grande vinda? 70 anos depois, a primeira profecia de Jesus se cumpriu, o templo foi derrubado. E a segunda profecia, que seria a sua volta, nós aguardamos o cumprimento a qualquer momento. Veja bem que Jesus nos fala aqui, primeira coisa que ele fala, quando ele vai falar dos sinais da sua volta, ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Hoje o que não falta são enganadores. Diversos tipos de pessoas já apareceram se dizendo Cristo. Isso não vai cessar. Todo dia vai aparecer um Cristo diferente. Sem contar os falsos mestres que trazem ensinamentos errados. É imprescindível que nós estudemos a palavra do Senhor para que nós possamos estar alerta diante de tudo que vai acontecer. Jesus aqui deixa algumas dicas. Ele fala: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E muitos hoje estão sendo enganados, porque se recusam a estudar a palavra de Deus, preferem dar ouvidos para falsos profetas. E Jesus ainda continua: ouvirão guerra, rumor de guerra. Os incrédulos costumam chegar e falar assim: olha, isso aí sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Guerra, fome, peste. Mas o que vai nos diferenciar se é início ou fim de tudo, seria a simultaneidade. Hoje acontece ao mesmo tempo guerra, terremoto e peste. O tempo entre cada um e outra coisa cada vez diminui. É como as dores do parto, quando as contrações aumentam e o tempo entre uma e outra vai ficando menor. De repente tudo isso começa a acontecer aos poucos. Muitas pessoas seguem pessoas que tudo que aparece na tecnologia é a besta,
é o chip da besta, é o anticristo. Todo dia tem um anticristo novo. Todo líder mundial que aparece, todo líder que aparece, esse é o anticristo. Irmãos, nós devemos estudar a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que nos últimos dias a ciência ia se espalhar. E toda ferramenta tecnológica que aparece não é a besta, não é o anticristo. Nós devemos estudar e estar a par, porque isso é uma coisa muito séria. Nós não podemos nos deixarmos levar pelo sensacionalismo, pelos falsos profetas, por pessoas que não têm conhecimento. Vamos nos apegarmos à palavra de Deus e estudarmos. Jesus não disse nunca, em lugar nenhum, quando seria essa data. Ele apenas nos deu a dica, nos deu os sinais dos últimos dias. E nós estamos vivendo os últimos dias. Só que os últimos dias já conta desde 70. Desde que o templo foi derrubado, nós já estamos vivendo nos últimos dias. Os discípulos achavam que iam subir com Jesus no arrebatamento. Já se passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Tem aqueles que falam que isso tudo sempre aconteceu. Sim, sempre aconteceu. Só que hoje nós temos o cenário mundial totalmente diferente. Um cenário que caminha cada vez mais para um governo mundial, para um controle total da população. Então, irmãos, Jesus não disse o dia da sua vinda porque ele queria que tivéssemos uma vida conforme a vontade dele, independente da sua volta ou não. Não deixe para viver uma vida com Deus no último ano da sua vida, porque Jesus pode voltar um ano antes. Não deixe para se consertar nos últimos 5 minutos da sua vida, porque Jesus pode voltar 10 minutos antes. Eu convido você a meditar seriamente na palavra de Deus, no capítulo 13 de Marcos, estudar sobre os sinais da volta de Jesus. Com certeza Deus vai te revelar grandes coisas. Não permita ser enganado por pessoas que não têm conhecimento, por pessoas que entregam falsas profecias para obter benefícios. Se apegue à palavra do Senhor. Procure uma igreja, encontre um mestre, um professor, alguém que te ajude a entender as recomendações que Jesus deixou para nós. Não deixemos ser pegos despreparados. Não façamos como as 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 estavam dormindo. Jesus pode voltar a qualquer momento para cada um de nós. Que você venha hoje meditar seriamente na palavra de Deus e ajustar a sua vida de acordo com aquilo que Ele nos recomendou. Não dá mais pra fingir que tudo está normal. Não dá pra esconder que já